A paz do Senhor Jesus. Chegamos à última lição do Discipulado Família Cristã. E é uma alegria poder compartilhar com você esse estudo maravilhoso sobre o tema Ide, fazei discípulos, a família cristã ganhando e discipulando. E o texto base para essa lição, não poderia ser outro, é Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante, queridos e queridas que estão nos assistindo, que fazer discípulos é o maior imperativo da grande comissão. A grande comissão, de uma forma bem simples, é o que nós chamamos do ide de Jesus. E o coração do ide é justamente o fazer discípulos, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, o que a grande comissão nos traz como uma ordem de Jesus é justamente ensinar os discípulos a obedecer à palavra. Ensinar a guardar significa ensinar a obedecer. Então a palavra de Deus ela não deve se tornar apenas conhecimento teórico, ela não precisa apenas encher a nossa mente, mas ela tem que encher o nosso coração e nos levar à prática, porque uma palavra que não se pratica não é discipulado. E essa lição, ela traz para nós então um resumo das demais lições que antecederam, falando que a família é um projeto de Deus, como uma conclusão, como um apêndice de tudo que foi estudado durante esse trimestre, nessas 12 lições que se passaram, e também falando que um plano maior de Deus, além do plano da família, é o plano da salvação. A família alcançando seus familiares. Então, família e salvação são um plano perfeito. E aqui cita o exemplo de Noé, em que Noé ele foi chamado por Deus para construir a arca. Deus destruiu a humanidade da época através do dilúvio, mas ele conseguiu salvar a sua família. E que eu e você possamos salvar a nossa família, tanto aqueles da nossa casa, como também todos os parentes que temos ao nosso redor. E esse deve ser um objetivo da família cristã. Em Atos 16 e 31, o apóstolo Paulo afirma para o carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ou seja, aquele homem e toda a sua família aceitaram a Cristo através do testemunho e da pregação do apóstolo Paulo. E que eu e você possamos afirmar, assim como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. O próximo tópico que nós temos aqui e que foi frisado também no nosso programa Conhecendo o Amor de Deus, da lição passada, em entrevista com o Éder e a Monique Carvalho, foi justamente falando sobre assentados junto à mesa. O Salmo 128 ele é o Salmo da família e ele fala que a família está sentada junto à mesa. E esse assentar-se junto à mesa é a prática do dia a dia, do ensino da palavra de Deus. A família precisa ter comunhão, ter intimidade. E assim ela vai conseguir viver os princípios e os valores cristãos. Praticando orar juntos. Nós temos uma lição específica falando só sobre orar juntos, mas nesse resumo que nós trazemos aqui, fala que nós precisamos ter um coração puro, um coração quebrantado e humilde, para que a família então possa orar junto e receber as bênçãos de Deus junta. Orar pelos nossos familiares e com os nossos familiares. Agora, uma frase que está aqui em destaque e você deve também usar como um recurso na sua aula é o seguinte: se você não pode falar de Jesus para alguém, fale deste alguém para Jesus. Em muitos lares, apenas o pai é crente, apenas a mãe, a esposa, apenas um filho ou os filhos, enfim, não é uma família totalmente cristã.
E às vezes esses familiares não têm a liberdade de falar de Jesus para o outro. E você deve conquistar a família através das suas atitudes e principalmente da oração. A melhor maneira de amar alguém é orar por essa pessoa. Quando você ora por essa pessoa com amor, com intensidade, então você começa também a amar de uma maneira intencional e de uma maneira mais concreta. Ter um relacionamento saudável e um relacionamento comprometido. E o nosso alvo deve ser que toda a nossa família seja salva, que não só eu vá para o céu, mas que toda a minha família possa ser salva e ir para o céu. E é interessante que nós, como discipuladores, devemos conhecer a palavra de Deus e compartilhar a palavra juntos, né? A falta do conhecimento da palavra de Deus, e aqui eu não coloco o conhecimento intelectual, mas sim o conhecimento ginosco, que nos fala o Novo Testamento, né? No grego epiginosko ou ginosco, é o conhecimento experiencial, é o conhecimento vivido. Esse conhecimento é o conhecimento que leva as pessoas a praticarem a palavra de Deus, a obedecerem. E esse conhecimento é o que causa a transformação de vida. A palavra de Deus diz em Mateus 22, 29, Jesus ele fala aos religiosos da época dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles conheciam sim na mente a letra, conheciam e sabiam decor versículos bíblicos, mas eles não conheciam no sentido de experimentar nem a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e nem o poder de Deus nas suas vidas. Então, para você ser um discipulador e para a sua família ser uma família discipuladora, você precisa ser um verdadeiro discípulo, conhecer experiencialmente a palavra de Deus e o poder de Deus. O Evangelho de Cristo são as boas novas, então você precisa também conhecer bem o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, para você poder compartilhar Jesus para os seus. E a partir desse conhecimento, então nós vamos ter que ter estratégias em como discipular os nossos familiares. E você vai poder ter uma noção mais ampla nos vídeos que nós temos no nosso canal do Discipulado para o Brasil. Os vídeos que falam do discipulado na prática, que fala a respeito da nossa primeira oficina do discipulado, onde tem alguns métodos passo a passo de você montar o seu grupo de discipulado e discipular a sua família. Mas aqui eu vou explicar de forma resumida, melhor dizendo, para que você entenda e possa colocar em prática. Como iniciar um grupo de discipulado com os familiares? Primeiro, a sondagem e a oração. Então você pode sondar o coração dos seus familiares e orar por eles. Orar para que Deus abra a oportunidade, crie o desejo de eles quererem conhecer a palavra de Deus. Com o coração aberto fica muito mais fácil. Então, quando Deus lhe der a oportunidade, esteja atento à oportunidade e apresente o estudo bíblico do discipulado. Pode ser o estudo Conhecendo o Amor de Deus, que é a nossa lição para novos convertidos, que é a mais básica, é o leitinho para os novos convertidos, para os bebês espirituais. E você vai ver aqui no nosso canal uma playlist com tanto o discipulado, Conhecendo o Amor de Deus, como também todas as lições do discipulado Família Cristã, que vão lhe ajudar a ministrar esse estudo bíblico. Então, através tanto do Conhecendo o Amor de Deus, como do Família Cristã, você pode iniciar um grupo de discipulado. E aí vem a apresentação, você pode chamar essas pessoas que Deus lhe mostrou para vir à sua casa, se não moram dentro da sua casa, ou ir até a casa delas, ou marcar em outro local, e através de um bate-papo, de uma refeição, apresentar um desses livretos, tanto Conhecendo o Amor de Deus como Família Cristã, e explicar que o estudo bíblico leva em média 3 meses e que
tem um encontro semanal, aproximadamente de uma hora, uma hora e meia, né, onde você pode também nesse encontro testemunhar de como você conheceu Jesus e como a sua vida foi melhor, foi transformada, né, você recebeu uma transformação espiritual através do discipulado e pode convidá-lo a entrar junto contigo no discipulado. Se você é um novo convertido que fez tanto a lição Conhecendo o Amor de Deus, como a lição Família Cristã, uma das duas, e você quer reproduzir, então é importante que na primeira vez que você vai ministrar, você esteja assessorado dos seus discipuladores, né, do casal que lhe discipulou ou da dupla que lhe discipulou, para que você possa ter segurança em transmitir também o conteúdo do Evangelho de Cristo. Em seguida, né, vem então a implantação do grupo. Você combina o dia da semana, o horário, o local, que pode ser na sua casa, pode ser na casa das pessoas que vão receber o discipulado, na casa de uma outra pessoa também que esteja envolvida, né, nesse contexto, ou até mesmo em uma sala do templo, da igreja que você congrega. Você pode falar com o seu pastor ou no salão de festas do seu prédio, com o objetivo de abranger outras pessoas. E você chegar no horário marcado ou estar preparado no horário marcado com o seu cônjuge e com o casal que são seus discipuladores, para vocês então alcançarem essas famílias que você quer discipular. Nesse primeiro encontro é mais um encontro de conhecimento, criando a comunhão. Você pode fazer perguntas em que cada pessoa possa se abrir, né? E a partir daí ler a apresentação da lição e dar um panorama dos estudos que serão abordados para, então, a partir daquele momento, despertar a curiosidade das pessoas que estarão participando. De uma maneira também mais objetiva, você pode perguntar se essas pessoas possuem Bíblia e qual versão da Bíblia possuem. E então, né, estar, se caso não possuam Bíblia, oferecendo uma Bíblia, né, que pode ser adquirido numa livraria evangélica ou até mesmo você pode conseguir na sua igreja uma Bíblia Sagrada para ministrar então e a pessoa poder acompanhar na Bíblia, ler os versículos bíblicos. Mais importante do que você simplesmente passar conhecimento e ensinar, você deve ser, como discipulador, um facilitador do aprendizado. Ajudar a pessoa a localizar os textos bíblicos na Palavra de Deus, orientar, né, o que é o Antigo, o que é o Novo Testamento, o que é um capítulo, o que é um versículo da Bíblia, e fazer com que a pessoa busque ler a Palavra de Deus. É muito importante que o discípulo, ele saiba que ele tem um compromisso em ler toda a lição antes do encontro, ler todas as referências bíblicas e responder todas as perguntas. Isso é uma tarefa prévia. E depois do encontro, você precisa também deixar alguma tarefa prática de aplicação daquela lição. Para que, meu amado irmão? Para que quando chegar no próximo encontro, ele possa desfrutar do encontro de uma forma muito mais profunda e vocês possam já chegar no encontro voando alto, sem ter que estar fazendo as respostas ali das perguntas, sem ter que estar perdendo tanto tempo. E ao ler a lição, vocês possam também aprofundar o assunto e com certeza o aprendizado será muito maior. Essa é o que chamam a regra 10/90 ou a lei do iceberg. Apenas 10% do valor do encontro se dá no próprio encontro, mas 90% de todo o aprendizado se dá no período antes do encontro, na preparação, tanto do discipulador como do discípulo, lerem várias vezes aquela lição, lerem os textos bíblicos e responder as perguntas, e também na continuidade, na tarefa de continuidade, naquilo que vão praticar e aplicar. Por exemplo, se a lição fala sobre oração, estabeleça uma meta de oração para a semana seguinte. Se a lição fala sobre a família viver em unidade, estabeleça algumas práticas de unidade e no próximo encontro, né, o quebra-gelo do encontro, ele pode ser a prestação de contas.
se a família conseguiu ou não fazer aquilo que lhe foi pedido como uma tarefa prévia. E você vai ver que o discipulado será muito mais profundo e o crescimento será muito mais rápido e transformador para a família. E também, né, falando sobre os preparativos nessa implantação, é recomendável combinar questões práticas, por exemplo, sobre o ambiente que será utilizado, para evitar distrações, ter um local para todo mundo deixar o seu celular, para não haver uma distração no momento, televisão ligado, quem vai ficar de babá, quem vai cuidar dos filhos pequenos se tiver, se deixa com o avô, com a avó, enfim, para que o casal tenha mais liberdade e possa realmente ter um aproveitamento na palavra de Deus. E também a questão de alimentação, de lanches. Geralmente, quando nós discipulamos na casa de pessoas, especialmente não convertidas, aí nós recomendamos que não haja, então, os lanches, jantares, refeições, até para não deixar as pessoas constrangidas e que elas não se sintam na obrigação de ter que servir comida em todos os encontros. Mas um cafezinho, um suquinho, um chimarrão para aqueles que têm esse costume, é muito bem-vindo também para esse momento e não vai ser algo que vai atrapalhar o andamento da reunião. Mas é interessante ter sim momentos de encontro, de lazer, encontro de confraternização e lá no final do estudo ter então um churrasquinho, ou um jantar, um momento de comunhão que todos possam participar, todos possam cooperar também financeiramente para que isso aconteça. Então isso é muito saudável e aprofunda os relacionamentos tanto familiares como de discípulo e discipulador também. E no final da lição dos estudos tem o certificado que preferencialmente deve ser entregue, então feita uma formatura na igreja, justamente para vincular essa pessoa a vir à igreja, à casa do Senhor e receber um certificado, talvez até um presentinho daquele seu discipulador, que o discipulou lá no templo e ouvir a palavra de Deus no culto. E com certeza vai ser mais um contato com a palavra do Senhor. O desenvolvimento dos encontros, eles podem acontecer em forma de uma liturgia, de um passo a passo que nós planejamos mais ou menos para 1 hora. Por exemplo, inicia com a socialização e as boas-vindas, que é aquele momento de interação que dura mais ou menos uns 5 minutos. Depois, então, começa-se sempre com uma oração inicial. Apenas uma das pessoas que está no grupo dos discipuladores vai orar. Uma oração simples, clara, objetiva e em tom normal. Por quê? Porque com a oração, com a tua forma de expressar a oração, a pessoa também vai se expressar, o discípulo vai aprender a orar ouvindo você orar. E aí vem o quebra-gelo, que pode ser um louvor, pode ser uma dinâmica, um testemunho, ou essa prestação de contas sobre as tarefas prévias, no que diz respeito a tarefas práticas. E aí vem a leitura da palavra de acordo com o assunto do dia, que você pode estar pesquisando também em todas as nossas pré-aulas, a leitura da lição e o estudo da lição. É importante que não fique só na leitura, mas sim que se divida essa leitura para cada um que tenha desejo de ler, poder ler, sem ter constrangimento, e cada um possa expressar a sua opinião, mas é claro que o discipulador sempre vai trazer para o foco, como um facilitador, trazendo para o centro da palavra. Não é porque você é o discipulador que você vai falar o tempo todo, não. É melhor que você deixe os outros falarem e você trazer, então, para o foco da lição. E todo esse período, ele gira mais ou menos entre os 45 minutos. E então vem tirar dúvidas e exercícios. Aqueles exercícios que previamente foram feitos, que estão aqui para ser respondido no final da lição. Esses exercícios agora vão ser corrigidos, vão ser discutidos e tiradas suas dúvidas. E tendo eles pronto, fica muito mais fácil, porque apenas você vai direcionar as respostas para aquilo que realmente, o que o texto bíblico e o texto da lição querem dizer. E aí, então, no final, acontece o quê? A socialização,
a despedida, né, a marcação para o próximo encontro, e combina-se também o dia e o horário que vão ir ao culto, à igreja juntos, se vão ter uma outra atividade extra, né, você pode criar um grupo de WhatsApp, todo dia colocando lá um texto bíblico, uma mensagem, e até mesmo ensinando a pessoa, por exemplo, a se autoalimentar da Bíblia. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho alguns vídeos no meu canal, no canal Pastor Juari Josué Carlesso, no YouTube, e também no Discipulado para o Brasil, onde eu explico sobre um método de leitura bíblica e aplicação bíblica diária, devocional, baseado no livro Mentores segundo o Coração de Deus, de Wayne Cordeiro. E se você quiser, pode estar pesquisando esse assunto também, e você vai poder ajudar as pessoas do seu grupo a se autoalimentarem da Bíblia, a não serem dependentes apenas de você, mas eles poderem buscar na Bíblia a sabedoria e a inspiração para a sua vida diária. Bem, não vou me delongar aqui nesse estudo, eu vou deixar disponível vários recursos adicionais, mas eu quero agradecer você, que é um discipulador, você que é um professor de escola dominical, você que está nos acompanhando aí durante todo esse período, falando sobre o discipulado no lar, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, e saiba que o desejo de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o Senhor, Ele deixou esse mandamento, ide fazei discípulos de todas as nações. E Ele vai cobrar de nós esta responsabilidade, de todo cristão. Ele não quer apenas que você seja um professor, mas que você seja um discipulador, que você seja um ganhador de almas, você seja um pai espiritual, um discipulador, e que ensine esses discípulos a obedecerem à palavra de Deus e serem discípulos que multipliquem, discípulos que gerem outros discípulos. Se você quiser saber mais sobre isso, ao final da nossa lição está o nosso e-mail, o nosso telefone, na lição tem os nossos contatos, que você pode localizar também no site Discipulado para o Brasil. E nós teremos muito prazer em lhe orientar, lhe instruir, fornecer materiais e também treinamento através dos nossos canais de comunicação para você crescer nessa arte de fazer discípulos. Que Deus abençoe você e continue nos seguindo e também compartilhando os nossos vídeos em nome de Jesus. Um grande abraço, que Deus abençoe e a paz do Senhor.